É com muita satisfação que nós começamos mais uma sessão desse nosso projeto, que já tem se mostrado tão proveitoso. Hoje nós temos a apresentação do Arion Godoy, são 3 doutorandos, a Stephanie Araújo e o Evandro dos Santos Nunes. Rapidamente eu vou fazer uma apresentação dos nossos doutorandos e em seguida vou passar a palavra para eles exatamente para privilegiar o máximo de tempo para eles, porque na verdade hoje nós temos 3 apresentações e são muito ricas mesmo. Bom, o Arion Godoy é bacharel em Direito, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, e doutorando em Educação pelo nosso programa, com estágio de investigação realizado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Não faz uma semana que ele está aqui entre nós, com muita satisfação, então nossas boas-vindas ao Arion. E ele exerce a função de defensor público nesse nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. O Arion, ele investiga sobre as interações entre a educação e o direito, e de forma mais específica sobre o potencial da educação como instrumento de acesso à justiça. Ele desenvolve atualmente uma investigação de doutoral intitulada Educação em Direitos e Defensoria Pública, ausências e emergências no cotidiano de atendimento dos casos de família prestado às mulheres nas cidades de Santa Vitória do Palmar e Manaus. Nesse projeto de tese, que está em fase adiantada de desenvolvimento, o Arion aborda as formas pelas quais as mulheres que procuram a defensoria pública se relacionam com o direito, e também de que maneiras a instituição projeta e desenvolve currículos relativos à educação em direitos. A Stephanie Silva de Araújo atua no sistema penitenciário há 10 anos. Ela é pedagoga, mestre em educação, bacharel em direito e doutoranda em educação também do nosso programa. Ela desenvolve seus estudos prioritariamente nas áreas de educação em serviços penais e políticas educacionais, junto ao grupo de pesquisa Gestão, Currículo e Políticas Educativas, e ao Laboratório Imagens da Justiça. Em sua tese, a Stephanie problematiza a política nacional de educação em serviços penais e os impactos de sua significação no contexto da prática. Focaliza particularmente uma escola de governo da União, evidenciando aspectos referentes ao modelo gerencialista e seus efeitos na concepção curricular encenada na referida instituição escolar. O Evandro dos Santos Nunes, ele tem graduação e licenciatura em Educação Física, especialização em Educação Física Escolar e mestrado em Educação, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande, e é doutorando também do nosso programa. Ele desenvolve estudos relacionados às políticas públicas de intervenção, aí incluídos os projetos sociais esportivos, programas transversais de segurança pública, e na atualidade o projeto Consultório da Rua, que é destinado, então esses programas todos são destinados a sujeitos tratados como vulneráveis ou perigosos. Com a tese de doutorado, Consultório na Rua, estratégias para governar uma população em situação de rua na cidade de Rio Grande, o doutorando, então, dedica-se a problematizar o projeto Consultório na Rua. Este é uma política de assistência social implementada na cidade de Rio Grande, em 2016, que visa prestar atendimentos de saúde às pessoas em situação de rua. Juntamente à implementação dessa ação, foi construído, então, constituído um comitê intersetorial de atendimentos e monitoramento de pessoas em situação de rua, composto por diversas instituições que têm prestado um conjunto de serviços destinados aos indivíduos em situação de rua. Considero o autor que o consultório na rua
uma política contemporânea que investe na vida dos sujeitos para fazê-los viver e incluí-los na lógica de funcionamento da sociedade neoliberal. Então, temos aqui 3 temas, 3 trabalhos ótimos. Eu desejo a todos um excelente encontro hoje, e passo a palavra imediato, então, para o Arion. Uma boa tarde a todas e a todos, em especial a professora Maria Cecília, minha orientadora, que propiciou, no que me toca, a participação nessa tarde aqui hoje. E enfatizar isso, que é uma satisfação estar com vocês, mesmo nesse modo que está cada vez mais comum para a gente, mas que ainda não estamos tão bem habituados. Só um segundinho que eu estou me adaptando aqui à ferramenta. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, claro. Tá bem? Melhor agora? Sim. Já entendi. Tá bem. Então, iniciando, penso que peço só um retorno se vocês ouviram a primeira parte que eu disse. Ah, tá, desculpe, obrigado. Então, como a professora Maria Cecília mencionou, é um relato sobre a minha investigação de doutoramento, que hoje enfatiza, hoje investiga a questão da educação em direitos e a defensoria pública, focado nessa questão do atendimento dos casos de família. Eu trabalhei como locus da pesquisa 2 cidades, Santa Vitória do Palmar, aqui na região sul do estado, e Manaus, a capital, conhecida capital do Amazonas. O pressuposto, digamos, teórico da investigação é de que o saber, o poder, a educação, o direito, a colonialidade, eles estão sempre em contínua interação, eles não existem de forma isolada, de forma perfeitamente autônomas. Esse slide é um pouco incompleto do que eu havia desenhado, mas são intersecções entre poder, entre colonialidade, entre direito, entre educação. São essas interações que eu enfatizo enquanto pressuposto da reflexão, né? Pensando num quadro metodológico, numa base de um quadro metodológico para introduzir o debate, eu trago aqui como questões da investigação a pergunta, né? A gente vai esclarecer em seguida o que eu entendo, o que eu investigo como educação e direitos, mas a questão central da pesquisa é como isso emerge no cotidiano da defensoria pública, no atendimento de família nessas cidades que eu mencionei anteriormente. Em desdobramento disso, eu questiono se existe um currículo nessas práticas, como eles se desenvolvem, de que maneira eles se fazem presentes, de que maneira eles são, digamos, concebidos. As hipóteses de investigação é que a educação em direitos ela é algo imbricado em toda a atuação da Defensoria Pública e admite, por isso, variadas abordagens, a depender do contexto. Enquanto hipótese específica, eu trabalho com a ideia de que há sempre um currículo presente, ainda que esteja invisibilizado ou não sistemático, que orienta essas atuações. Eu vou passar aqui
agora para os objetivos, então, que enunciam justamente isso, essa ideia de compreender como a educação em direitos é promovida pela Defensoria Pública nesses atendimentos que realiza, então, novamente, na cidade de Santa Vitória e Manaus. Como objetivos específicos, eu trabalho essa tentativa de identificar a existência ou não de currículos nessas atuações, bem como problematizar de que maneira isso compõe e isso contribui para a emancipação social. Eu sei que nem todo mundo está tão familiarizado com a questão do que é defensoria, o que é educação em direitos, mas a gente vai chegar nisso logo em seguida. Só estou dando uma introdução a respeito desses caracteres metodológicos que a gente costuma trabalhar aqui nas pesquisas, né? Bueno, de uma forma mais teórica, né? Com o que eu trabalho? Quais são as referências? Eu trabalho com, digamos, um tripé, que seriam as epistemologias do Sul, que é uma teorização concebida a partir dos escritos do professor Boaventura de Souza Santos. Trabalho com os cotidianistas, que também é um grupo de educadores, principalmente oriundos do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e intercalo e interligo com os escritos do professor João Menelau Parasqueva, que trabalha com o conceito de teoria curricular itinerante. Primeiro, que são as epistemologias do Sul, de forma extremamente rápida e breve, né? As epistemologias do Sul, elas têm tanto uma dimensão que eu diria, né, epistemológica, que não são epistemologias, e também metodológicas, porque reflete sobre como se faz a ciência, mas também tem uma dimensão que não é puramente instrumental, por assim dizer, já que trabalha com as dimensões de opressão, que, por sua vez, também consistem numa tríade, né, como normalmente diz o professor Boaventura, que seriam o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo. O ponto que o professor Boaventura mais enfatiza em seus escritos é justamente o colonialismo, que ele trata não só como um projeto político ou uma afetação política, né, de um Estado dominar o outro, como a gente teve na colonização portuguesa no Brasil, por exemplo, mas faz diversos desdobramentos ligados à estruturação social, à estruturação linguística de uma sociedade, educacional, jurídica, inclusive subjetiva, né, como o sujeito se forma. Os cotidianistas também trabalham com uma dimensão metodológica muito forte, é nisso em especial que me interessa os cotidianistas na pesquisa, que trabalham com uma valorização do comum, com a valorização do ordinário, fugindo de certos paradigmas científicos, digamos, mais tradicionais, ou que historicamente foram construídos e que hoje são bastante contestados. Também enfatizam essa questão de prestigiar pesquisas com sujeitos não reconhecidos, sujeitos que historicamente eram tidos como objetos de investigação, dando voz a essas pessoas. E, nomeadamente, é bastante importante para mim, a questão das conversas, que é o instrumento metodológico que em muitas das pesquisas são utilizadas, e que é algo a mais do que uma entrevista não estruturada, porque justamente prestigia a possibilidade do inesperado, do próprio sujeito que está colaborando com a pesquisa, em alguma medida direcionar aquele diálogo e se chegar a um ponto que não seria previsto numa forma mais estruturada de investigação. Por sua vez, o professor Parasqueva, no que diz respeito à teoria curricular itinerante, faz 3 críticas bastante importantes, que, primeiro, em conformidade com o que diz o professor Boaventura, uma crítica à matriz eurocêntrica da própria crítica, das teorias críticas, é um combate ao epistemicídio e às colonialidades, tanto a colonialidade do poder, quanto a colonialidade do saber, quanto a colonialidade do ser. Trabalha numa ênfase relativa à desterritorialização, por isso a itinerância, né,
entende que, enfim, a crítica primeira dele é o currículo comum, essa possibilidade de tornar genérico o estudo, o ensino, a partir disso uma valorização do local. E, por último, a itinerância pressupõe não um currículo pensado de forma dogmática, puramente normativa, mas, sobretudo, um currículo que é atuado, que é construído simbolicamente, que é construído a partir da atuação, da interação, e que é formado não só por aqueles que projetam as políticas públicas, mas por todos aqueles que estão, sejam como estudantes, sejam como professores, como docentes, como técnicos, enfim, todos aqueles que intervêm na efetivação das políticas. Estabelecidas essas bases, eu vou esclarecer alguns pontos que talvez até agora, falando com vocês, eu penso que talvez seria interessante ter feito ao contrário a apresentação, mas acho que não prejudica. O que é a Defensoria Pública, né? O pessoal, a própria Stephanie vai falar logo em seguida a minha, a professora Maria Cecília tem uma origem também no direito, mas nem todo mundo tem, e é importante esclarecer. A Defensoria Pública é o quê? É uma instituição que no Brasil é encarregada pela legislação de prestar assistência jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade. Historicamente, ela é identificada com a prestação de assistência àquelas pessoas que não têm condições de custear um advogado, esse filtro de vulnerabilidade econômica. Hoje isso é bastante ampliado, tem uma série de nuances que não convém tratar aqui, mas que é importante saber que existe, digamos, né? Qual que é a relação que ela tem com a educação? Neste recorte que eu estudo, ela poderia ser pensada em diversos campos, mas no recorte que eu estou trabalhando aqui, a educação em direitos ela é pensada como um instrumento de atuação, como um instrumento de acesso à justiça, mais precisamente. Então, o que seria a educação em direitos nessa perspectiva que eu trabalho? Conceitualmente, eu tenho definido como um mecanismo de inserção tendentemente consciente, porque ninguém, diriam os psicanalistas, ninguém é totalmente consciente de nada, mas sim tendentemente consciente da cidadã e do cidadão nos circuitos de poder que são mediados pelo direito, com ênfase nas possibilidades, mas também nos limites do sistema de justiça. Ou seja, é uma ideia de uma interação entre a instituição e a cidadania, de forma que aquele que vai receber assistência jurídica tenha uma noção do que ele pode conseguir e do que ele não pode conseguir, enfim. Por isso essa ênfase em limites e possibilidades. Isso inicia, do ponto de vista normativo, né, no ano de 2009, a partir da Lei Complementar 132, que trouxe essa função para a Defensoria Pública. Então, para que fique claro, a minha preocupação, a minha investigação, ela não é para a educação no sentido de alguém reivindicar uma vaga em escola por meio da defensoria, por meio de se questionar um concurso, nada disso. É uma ênfase de como a defensoria, no seu atendimento cotidiano, as pessoas que vão lá procurar o atendimento, executa essa missão de educar em direitos, que é uma missão, como eu disse, colocada legalmente há mais de 10 anos já, né, em 2009. Então, a pergunta que orienta aqui esse slide é como que se concretiza essa educação em direitos, digamos, na prática, né? O que eu trago? Normativamente, se a gente pensar em resoluções, em papel, no Rio Grande do Sul existe um balizamento mínimo, ele não é exaustivo, e tem uma ênfase em eventos coletivos, ou seja, ele disciplina como que devem ser feitas as palestras, como que se organizam cursos, qual é a ênfase que deve ser dada, um balizamento bastante mínimo e direcionado para isso. No estado do Amazonas não há nenhum balizamento normativo. A normativa do Rio Grande do Sul, ela enuncia, numa perspectiva bastante avançada, a partir disso que eu trago, né, dos ensinamentos do professor Boaventura, dos debates que a gente tem na educação, ela é bastante afinada às bandeiras, às autorizações que a gente define como progressista.
As práticas, nem tanto. Eu não vou ter como expandir isso agora, mas, em síntese, é mais ou menos isso. Se a gente pensar daí já nas unidades de atendimento de Santa Vitória e de Manaus, eu pude identificar, tanto a partir da conversa com as pessoas que trabalham, quanto as pessoas que são atendidas, que existem diretrizes que, a partir das teorias curriculares, a gente pode entender como curricular. Identifica-se, por exemplo, uma priorização de uma funcionalização do direito. O que é a funcionalização do direito? É uma ideia que o direito ele passa a ter existência a partir de um caso concreto, a partir de um contexto. Então, o direito ele não é pura e simplesmente uma lei, ele é uma interação entre a lei, entre as decisões judiciais, entre as características daquele caso que são examinados, e a partir disso se produz um direito que ele é contextual. Enfim, é um direito voltado, digamos, ao problema das pessoas e não um direito puramente abstrato. Aqui também eu pude identificar uma certa aliança com outros mecanismos de acesso à justiça que não seriam os mais usuais, né, uma ideia pura e simples de processo, mas sim uma ênfase em tentativas de acordo, em tentativas outras que não pura e simplesmente um processo judicial típico. Também percebi que existe uma ênfase em se explicar, em permitir que as pessoas entendam não só qual é o direito em si, né, se a pessoa tem direito a uma coisa ou não tem, mas também como vai funcionar aquele processo, né, seja o processo no sentido mais estrito, né, de um processo judicial, seja pensado como um processo de solução do conflito, né, que não necessariamente vai ser um processo judicial. E também eu notei que existe essa percepção de que existem outras esferas de normatividade. Então, como eu estava estudando ali o direito de família, que tem suas origens muito marcadas com uma tradição patriarcal, que hoje traz uma série de debates ligados à monoparentalidade, às várias formas de família, eu percebi que existe uma sensibilidade para o entendimento de que o direito não é só esse direito posto, né, que as pessoas têm suas convicções, inclusive religiosas, e que isso tem que ser articulado com o direito posto. E daí, já encaminhando aqui mais para o final, eu me pergunto, né, por que faz sentido uma ideia de currículo? E a proposição que eu coloco é a seguinte: se a gente considerar que o direito vai muito além de uma simples aplicação de leis, e tendo em conta que a Defensoria Pública, além de ser uma instituição de Estado, protagoniza uma política pública de acesso à justiça, é importante que ela tenha instrumentos que possibilitem a promoção de determinadas abordagens ou mecanismos que contribuam para a emancipação social. E a ideia de currículo seria justamente adequada a esse propósito. E o segundo questionamento, já indo aí para o encerramento, é por que esse currículo, então, já que ele faz sentido, ele tem que ser itinerante? Justamente porque uma abordagem decolonial do direito, que é isso que a gente vai lá buscar no professor Boaventura, deve pressupor, nomeadamente em campos tão afetados por múltiplas esferas de normatividade, como é o caso do direito de família, que o direito não tem existência enquanto simples abstração, de modo que a sua realização se dá sempre em um determinado contexto. E o contexto, por sua vez, não tem como ser pré-determinado, não é fixo, não é estático. Ele, o contexto, é necessariamente itinerante. Logo, um currículo decolonial para a educação em direitos precisa ser itinerante. Então, essa é a formulação que eu trago, já encerrando, até para eu não extrapolar meu tempo, e finalizo aqui algumas das referências que eu trabalho na tese, e agradeço a atenção de todas e todos, e mais uma vez fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Peço desculpas, rápido, mas é o jeito. Obrigada, Arion. Agradecemos e passamos de imediato, então, a palavra para Stephanie Araújo.
João só me diz se eu carrego daqui a apresentação ou tu vais carregar daí. A apresentação está aqui, Stephanie. Eu acho que tu tens condições de passar. Tens condições de ir passando o slide. Eu vou... Obrigada, João. Obrigada, professora Cecília. Bom, como a professora Cecília já falou, né, meu nome é Stephanie Araújo, acho que grande parte do pessoal do PPGE já me conhece, né, eu estou finalizando o doutorado. Falar depois do Arion é sempre um desafio, né, o Arion tem a fala bastante didática, muito clara, mas eu vou tentar aqui também, de forma breve e clara, apresentar para vocês os estudos que eu venho desenvolvendo, então, nos últimos 4 anos do doutorado. Hoje eu ainda comentava com a professora Cecília, né, que eu tinha que cuidar um pouco o conteúdo da apresentação para não dar um spoiler sobre a tese. Mas vamos lá, o meu trabalho, então, ele se intitula Significados da Política Nacional de Educação em Serviços Penais e a Concepção Curricular de uma Escola de Governo. Eu desenvolvo um estudo de caso, e aí eu vou especificar agora para vocês como esse estudo de caso ele vem sendo desenvolvido, então. Inicialmente, eu acho que cumpre deixar algumas coisas um pouco mais claras, né? Eu não estou conseguindo só passar a apresentação. João, podes me dar uma orientação? Deixa eu verificar aqui. Eu tô com ela aberta no computador também, mas não apareceu a setinha. Mas tu pode passar, se não tem problema. No celular não aparece, mas o do computador não aparece a seta. Tá bom, então. Obrigada. Agora sim. Obrigada, João. Como eu vinha dizendo, cumpre observar algumas coisas de início, né? Para que se compreenda qual é o meu objeto efetivo de estudo, eu preciso falar para vocês, explicar o meu lugar de fala. Nesses 4 anos, eu tive um pouco de dificuldade, por exemplo, quando eu participava de eventos científicos e ia apresentar a tese, porque as pessoas não compreendiam de onde eu estava falando, né? Então, eu sempre gosto de iniciar as falas caracterizando, né, localizando esse lugar, esse meu ambiente de fala. Como a professora Cecília comentou, eu atuo no sistema penitenciário há 10 anos. Não é um sistema penitenciário comum, eu atuo no sistema penitenciário federal. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, né? Porque ele normalmente consta nos telejornais quando tem alguma prisão ou alguma transferência de um preso considerado o preso mais perigoso do país. Então, a estrutura dos presídios federais é como essa que está no slide. Ele é um presídio diferenciado daquele tipo de presídio que a gente conhece, porque ele é um presídio que tem no máximo 208 vagas e a gente nunca chega à lotação completa da unidade. Cada preso fica na sua própria cela. Também consta no slide qual é a composição dessa cela, então todos os materiais que ele precisa para que se coloque, né, e consiga permanecer 22 horas naquele ambiente estão lá dentro. Então ali dentro ele tem um banheiro próprio, tem a sua cama, tem material de estudo, mesa, cadeira, as alimentações as refeições ele faz todas dentro da cela. Então realmente é um espaço bem diferenciado. Há 10 anos atrás, então, quando eu passei num concurso, esse era o meu ambiente de trabalho. Essa é a cela de aula de um presídio federal. Os presos em grupos de no máximo 13, então eles são colocados dentro desse ambiente e é ali que eles podem estudar. Durante 4 anos eu desenvolvi as minhas atividades nesse ambiente
E aí depois eu fui convidada, então, para poder participar de um projeto novo que estava se inaugurando dentro do Ministério da Justiça. Que novo projeto seria esse? Seria um projeto que daria, então, visibilidade àqueles que não são visibilizados quando nós falamos do cárcere. Via de regra, quando se fala de prisão, quando se fala de cárcere, nós tratamos dos presos, dos familiares dos presos, e esquecemos que tem um grande contingente de pessoas que lá atuam, né? Então, o meu objeto de pesquisa, ele está focalizando especificamente esse grupo que é invisibilizado, que são os servidores penitenciários. No âmbito do Sistema Penitenciário Federal, nós contamos com 3 carreiras. São os agentes federais de execução penal, responsáveis, em última medida, pela segurança das unidades, os especialistas federais em assistência e execução penal, que são servidores formados nas áreas de pedagogia, terapia ocupacional, serviço social, enfermagem, psicologia, odontologia, que prestam assistências aos presos que estão nesses ambientes. E ainda nós contamos com os técnicos de apoio à execução penal, que são normalmente os técnicos de enfermagem e os auxiliares de consultório dentário, que também atuam no espectro da oferta de assistências. Bom, este é um contexto e é um cenário que eu preciso caracterizar antes de falar da minha tese, porque a gente está tratando aqui de cerca de 130 mil pessoas no país que atuam nesse ambiente e que, via de regra, não são visualizadas, né? As políticas que são desenvolvidas no ambiente carcerário, normalmente, elas têm como principal foco de atenção o preso. E eu trato aqui de uma política que tem como principal foco de atenção o servidor que atua no sistema penitenciário. Então, desses quase 130 mil servidores que atuam no sistema penitenciário brasileiro, cerca de 90 mil têm um vínculo efetivo com o sistema prisional. Então, são servidores concursados. Mas cerca de quase 40 mil servidores são contratados de forma precária para atuar nesse ambiente. E isso impacta diretamente nos processos formativos desses servidores. Porque a cada nova contratação para trabalhar no ambiente carcerário, eles têm que passar por uma capacitação, por uma qualificação, por um aperfeiçoamento novamente. Como eu falava anteriormente, esse é um ambiente tão invisibilizado, né? Esses servidores, eles são constantemente tão esquecidos que sequer nós tratamos que existem normativos nacionais e internacionais que tratam sobre a obrigatoriedade da formação inicial e continuada para esses servidores. Então, nós temos tratados da ONU, a própria Lei de Execução Penal trata sobre a obrigatoriedade de que esses servidores, ao fazerem qualquer tipo de seleção para atuar no sistema prisional, eles passem por uma qualificação inicial. E para que possam progredir na carreira, eles precisam fazer cursos de formação continuada. Acho que é interessante falar também que esse servidor, ele, no ambiente prisional, às vezes nós costumamos dizer que ele fica no regime semiaberto, né? Só que é um regime semiaberto é o inverso. O preso, normalmente, ele pode sair para estudar e trabalhar na rua e dorme no estabelecimento prisional, e nós, servidores, passamos o dia no ambiente prisional e vamos dormir em casa. E isso impacta sobremaneira na produção da nossa identidade, na fabricação da nossa identidade, podendo caracterizar, inclusive, que nós passamos praticamente pelo mesmo processo que os presos passam, que se chama um processo de prisionização, onde elementos como a fala, o agir, o vestir, passam a ser produzidos dentro daquele ambiente, e nós, sem que muitas vezes sem que consigamos perceber, porque é um efeito psicológico, nós incutimos, né, e assumimos determinados comportamentos daquele ambiente como nossos. Como eu vinha falando, quando eu me debrucei sobre esse objeto de pesquisa, eu pude perceber, então, a total invisibilidade acadêmica sobre esse tipo de estudo, o estudo da arte, né, o estado da arte que eu desenvolvi nos repositórios acadêmicos e científicos, zerou quando eu trabalho com descritores como formação de servidores penitenciários, escolas penitenciárias, via de regra não há produção científica sobre isso. Sobre a invisibilidade social, eu já falei para vocês, eu poderia atestar isso porque passei por isso na pele, e é um processo tão gritante
que, por exemplo, eu posso correr algum tipo de risco se eu disser em algum outro ambiente que eu trabalho no sistema prisional. Então, a invisibilidade, ela não é só do outro, mas eu também, muitas vezes, preciso silenciar que atuo naquele ambiente, porque a minha própria segurança pode estar em risco. Ainda é interessante salientar que esse servidor que atua no sistema penitenciário, via de regra, ele acaba sendo culpabilizado e responsabilizado pelas características que o sistema penitenciário assume. Então, normalmente, esse servidor, ele, antes que alguém desenvolva algum tipo de estudo com ele já é caracterizado como truculento, como violento. Então, há que se focalizar efetivamente o trabalho desse servidor para compreender, né, como ele se porta, como as identidades dele são fabricadas, e é um pouco disso que eu venho desenvolvendo no meu estudo. Para tanto, eu focalizo especificamente a Política Nacional de Educação em Serviços Penais. Essa é uma política construída, então, pelo governo federal, em 2005, que visa a parametrização da formação desses servidores no país. Então, o Poder Executivo Federal, ele delimita regras e referenciais, inclusive referenciais curriculares, de como a formação desse servidor penitenciário ela deve ser desenvolvida pelas 27 escolas que estão localizadas no nosso país. Quando eu digo isso, as pessoas normalmente se assustam, mas é fato. Existem 27 escolas, uma escola em cada estado do país que é responsável por formar esses servidores. Ainda hoje nós contamos com mais uma escola, que é uma escola que está localizada no âmbito da União, que é a Escola Nacional de Serviços Penais, que foi inaugurada em 2012, e é a escola que eu focalizo, então, no meu estudo de caso. Para que vocês compreendam, essa escola, ela se encontra no organograma do Ministério da Justiça, tá? Então, o Ministério da Justiça é o responsável no país pela política penitenciária nacional, que é desenvolvida a partir do Departamento Penitenciário Nacional. E dentro deste Departamento Penitenciário Nacional, nós contamos com uma Escola Nacional de Serviços Penais. Inicialmente, essa escola, ela tem incumbência com a formação dos servidores do Sistema Penitenciário Federal. Mas dela também se irradiam outras políticas que, via de regra, também são desenvolvidas nas escolas estaduais. Então, a partir deste contexto, é que eu proponho a minha tese, né? Hoje, eu estou trabalhando com a hipótese de que o contexto da prática, nessa escola especificamente, né, pelas peculiaridades administrativas que reúne, potencializa uma significação diversa quanto aos sentidos propostos pela política nacional, influenciando deste modo a concepção curricular desenvolvida em uma escola de governo. O que eu quero dizer com isso? Que existem arranjos e relações de poder que são estabelecidas dentro, por fora e sobremaneira acima dessa escola de governo, que fazem com que a concepção curricular que ela desenvolva seja uma concepção curricular muito peculiar. E aí é interessante fazer um link com as minhas primeiras falas, sobretudo quando eu digo que os servidores das unidades, eles passam pelo processo de prisionalização, porque o instrutor, o docente destas escolas, via de regra, são os servidores que atuam no cárcere, justamente em função de não haver produção científica sobre a área. Então, os cursos de formação de novos servidores ou os cursos de formação permanente, eles são pautados e são produzidos a partir da expertise de servidores que já atuam na área. E nós não teríamos, por exemplo, como controlar, ou mesmo como compreender quais são as influências e os impactos que são recontextualizados lá do cárcere para o contexto de uma escola. Nós conseguimos evidenciar já no estudo que no cárcere há a produção de uma cultura prisional muito específica e que essa cultura prisional tem impactado, sim, a produção de um currículo particular. Então, o que eu tenho trabalhado como objetivo geral na tese, né? Verificar como que a política ela é significada e se essa significação ela influencia de algum modo a concepção curricular dessa escola. Como objetivos específicos, eu precisei fazer assim, um esforço um pouco grande de tentar compreender
alguns parâmetros que foram definidos para o sistema prisional e alguns parâmetros que foram definidos também para a administração pública, tendo em vista que essa escola, ao ser caracterizada como uma escola de governo, ela está à mercê, digamos assim, de uma política de desenvolvimento de pessoal da União. Então, essa escola ela não se caracteriza como uma escola comum, ela é uma escola diferenciada, porque ela tem outros parâmetros para obedecer. Então, como objetivos específicos, eu, nesse movimento, precisei compreender as influências do conceito de escola de governo, né, entender o que é uma escola de governo, para tentar compreender como ela se porta na produção de um currículo específico. Eu identifiquei o sistema social operativo da prisão, ou seja, como eu estava falando, consegui estabelecer as bases para compreender que há, sim, a produção de uma cultura prisional específica do contexto do cárcere. Também venho identificando, então, a Política Nacional de Educação em Serviços Penais a partir da sua trajetória, porque eu vou falar mais à frente, mas o meu aporte teórico, assim, com maior proximidade, né, que eu tenho me aproximado maior do meu objeto de estudo, tem sido a abordagem do ciclo de políticas do BOL. Então, eu faço uma análise sobre a significação da política, sobre os sentidos dela, a partir da trajetória de políticas, né, do ciclo de políticas. Depois, eu faço também um reconhecimento quanto aos pressupostos da PNESP que estão sendo encenados no contexto da prática. E, por fim, eu faço uma ampla análise, então, e discussão sobre todos os cursos que essa escola desenvolveu entre 2013 e 2019, tentando identificar que identidades foram projetadas nesses processos. Para chegar, né, ao ponto que eu já me encontro com a tese, os caminhos metodológicos escolhidos, eles precisaram ser o máximo, muito flexíveis, tá? Tendo em vista que eu não tinha estudos específicos sobre o campo para poder assentar o meu estudo de caso, eu escolhi uma metodologia que fosse o mais aberta possível. Então, eu desenvolvi um estudo de caso e eu tive pelo menos 4 técnicas diferentes de coletas de dados para conseguir triangular esses dados e compreender o que eu vinha, né, e o que eu venho defendendo, não só a partir da concepção da Stephanie investigadora e da Stephanie servidora do sistema prisional, mas as respostas que eu venho trazendo, os dados que eu venho produzindo, eles emergem do contexto da prática, efetivamente, então, a partir da análise documental que eu faço, né, dos processos da SPEN, dos cursos que eu pude observar, dos desenhos dos alunos, como orientanda da professora Cecília, eu não poderia me furtar à utilização da análise de imagens no meu trabalho. Então, em um curso de formação inicial específico, nós solicitamos aos alunos do curso de formação que nos primeiros 10 dias do curso, eles desenhassem qual era a imagem que eles tinham do servidor do sistema prisional, e esses desenhos, eles trazem indicativos bastante relevantes de que existem fissuras discursivas nas produções acadêmicas dessa escola, que efetivamente têm sido preenchidas pelos docentes que trazem os seus preconceitos, alguns vícios e algumas inquietações do contexto laboral. Então, eles trazem essas inquietações do sistema prisional e essas inquietações se refletem nos desenhos que os alunos fazem durante um curso. E ainda eu me detive a coletar dados junto às gestoras dessa escola, compreendendo, a partir da concepção de encenação e de atuação da política em BOL, que essas gestoras elas são responsáveis pela tradução da política para o contexto da prática. É interessante observar que essa política ela foi constituída no ano de 2005. De lá para cá, nós tivemos alterações governamentais e a política continuou sendo a mesma. Todavia, essas gestoras foram alteradas. Houve alteração nas pessoas que encenam a política. Logo, elas acabaram se caracterizando como sujeitos essenciais para serem ouvidos. E elas repercutiram nas suas falas todos os jogos e as relações de poder que estavam se estabelecendo. Como falei anteriormente, acima, por dentro e entre as ações que a escola desenvolve. Com base em tudo isso que eu falei, né, é possível, então, compreender
que eu venho desenvolvendo os meus estudos a partir de 3 pilares teóricos. Um pilar teórico relacionado à reforma do aparelho do Estado, isso porque eu consigo evidenciar que a partir da reforma instituída pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1995, que as escolas de governo, elas têm uma maior profusão na administração pública, e isso impacta efetivamente a análise do meu objeto de estudo, tendo em vista que é uma escola de governo também. E aí, aqui eu acho interessante falar que consigo me reportar aqui também ao contexto educacional, tendo em vista que autoras como a professora Vera Peroni e mesmo a professora Dalila demonstram que a alteração político-partidária nos governos não fez com que outros conceitos fossem adotados. Então, eu tenho, sim, a manutenção dos conceitos instituídos pelo governo reformista, também em governos populares democráticos, posteriormente, tanto que essa escola ela é constituída no governo do PT. Ainda um segundo pilar, né, teórico da minha tese está constituído no sistema social operativo da prisão, então, na lógica de que se constitui uma cultura naquele ambiente, devido às características que são compostas naquele contexto específico. E aí, no terceiro pilar, que é o pilar da educação em serviços penais, onde eu vou caracterizar, então, esse novo campo dentro do ambiente educacional como um campo que dá conta de uma política pública educacional e que é completamente invisibilizado. E a junção desses 3 pilares teóricos, então, me dá os elementos suficientes para conseguir estudar o contexto da prática e a concepção curricular que lá é desenvolvida. Para tanto, e aí eu já encaminho a minha apresentação para o final, o meu referencial teórico, ele está bastante eclético, eu diria, mas é possível perceber a conotação e a conversa, né, que existe entre os referenciais que eu venho adotando. Então, eu trabalho com a questão da redefinição do aparelho do Estado e da nova gestão pública, isso porque é possível perceber, sobretudo na fala das gestoras e no estudo da trajetória da política, a adoção e a adesão dessa política nacional de educação e serviços penais aos pressupostos da nova gestão pública. Então, eu consigo evidenciar já hoje um modo de ser gerencialista nessa escola, e aí a gente pode trazer à baila todos aqueles elementos que a gente tem discutido no PPGE, inclusive as meninas as doutorandas que apresentaram na semana passada também falaram bastante, né, sobre a nova gestão pública. Então, eu consigo enxergar aqui no contexto dessa escola a autorresponsabilização do servidor pela sua própria formação, a cultura de aprendizagem ao longo da vida. Então, a questão das trilhas de aprendizagem é bastante frequente. Também a meritocracia, a questão da escola se transformar num centro de pesquisa e de difusão do conhecimento em excelência. Então, várias características nos levam a crer que, sim, o gerencialismo também está presente neste ambiente. No que toca, né, no que tange ao sistema social operativo da prisão, eu precisei me valer de alguns autores que são específicos, então, que estudam especificamente a cultura do controle, o controle e a cultura criminal, tá? E aí a perspectiva é de que voltar o olhar para o servidor faz com que emerja uma nova concepção acerca do sistema prisional. E é interessante falar que esse referencial teórico me possibilita compreender que aquele contexto de reforma do Estado também se coloca e se projeta para outros campos que não só o da educação e não só o da administração pública, mas também o campo do sistema prisional, tendo em vista que no sistema prisional se refletem as novas orientações que se procedem acerca de quem deve ser preso, de quem deve ser culpabilizado na nossa sociedade. Como eu falei, um referencial teórico que tem me auxiliado bastante a observar esse objeto é o do Boll. Então, eu trabalho com os conceitos de abordagem do ciclo de políticas e de atuação das políticas educacionais. Eu não trabalho com a perspectiva de implementação da política, mas de que ela está sendo encenada no contexto da prática, justamente para poder abrir esse espaço, para compreender o espaço que está sendo preenchido pelos servidores nessa escola em que eu analiso. E também trabalho com a perspectiva do currículo como uma prática de representação, tendo em vista que eu consigo perceber, sobretudo a partir dos desenhos que os alunos produziram no curso,
que sim, a imagem que o servidor tem do sistema prisional, a imagem que o servidor adere à identidade a que ele se reporta, mesmo quando ele está na figura de docente e não na figura de servidor do sistema prisional, ela está evocando nos alunos a produção e a fabricação de uma nova identidade, demonstrando assim que sim, nós estamos frente a um currículo que, para além de ser um currículo pautado pelo eficientismo, é um currículo que está pautado também em práticas de representação, sobretudo em práticas de representação do outro. A partir do momento que os docentes definem quem é o sujeito preso, eles começam a potencializar também a fabricação e a produção da identidade de quem deve ser o servidor que atua junto à execução da pena dessa pessoa privada de liberdade. Então, basicamente, é isso que eu venho discutindo. E, assim como os demais, agradeço também pela oportunidade. Acho que é um espaço que está sendo muito benéfico para nós, reconhecermos os trabalhos que são desenvolvidos pelos colegas. Obrigada. Não sei, João, eu parei de ouvir aqui. Parabéns. Oi? Então foi. Eu acho. Ok. Então, obrigada, Stephanie. E passamos a palavra de imediato, então, para o Evandro. Está aqui a apresentação. Acho que ele vai. Boa noite, então. Vocês estão me ouvindo? Tá, vamos lá. Para mim passar o slide é só apertar nessa flechinha aqui, então, que tá aqui embaixo, né? Isso? Então tá, muito obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. O meu nome é Evandro. Eu também estou chegando aí ao último ano do curso de doutorado aí, sob orientação da professora Maria Manuela, e o título do meu trabalho é Consultório na Rua, Estratégias para Governar uma População em Situação de Rua na cidade do Rio Grande. Então eu vou fazer a introdução para vocês aqui rapidamente, só para vocês ficarem mais familiarizados com a temática. O Consultório na Rua ele é um projeto do Ministério da Saúde que visa realizar atendimentos de saúde para os indivíduos em situação de rua. Em 2016, indivíduos em situação de rua eram tratados os usuários de droga, os profissionais do sexo e os moradores de rua. Na atualidade, digamos assim, essa caracterização ela foi alargada também para as pessoas que têm condições de existência precárias, e nesse caso, pessoas que, por exemplo, que moram num barraco, ou pessoas que vendem bala na rua, mas que têm um lugar próprio para viver, também são tratadas hoje como estando em situação de rua. Tá? Esse projeto ele faz parte do programa CRAC, É Possível Vencer. Na cidade do Rio Grande, foi implementado em 2016 como uma das ações do programa BGV na Paz. Essa última ação era um programa constituído de vários projetos que tinha como objetivo realizar um enfrentamento aos números de homicídios na cidade que explodiram no ano de 2014. Então, eu demonstro para vocês aqui o logo do projeto, né? Só para indicar também que ele não é uma ação, digamos assim, municipal, ele acontece em várias cidades do país.
Na cidade do Rio Grande, então, esse projeto constitui-se por meio de uma equipe de saúde móvel que sai às ruas da cidade, né, e presta o serviço de saúde às pessoas em situação de rua, pautados na estratégia de redução de danos, tá? Essa estratégia, ela é o contrário do tratamento antigo que tinha como nome tratamento de abstinência, que era um tratamento mais forçado, ou seja, o indivíduo era obrigado a ir ao hospital, né, ou ao posto médico, fazer o seu tratamento, e a redução de danos, ele inverte essa lógica. Pelo menos no seu discurso, vem se estabelecer um respeito ao modo de ser e ao modo de estar do sujeito nas ruas. E a equipe é composta por profissionais de diversas áreas em Rio Grande: psicólogo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o assistente social, e formavam a equipe, e eu, a grosso modo, tentando unir o útil ao agradável, acabei me tornando voluntário e saí às ruas da cidade para auxiliar nos atendimentos e, ao mesmo tempo, já produzir os meus dados de pesquisa desse doutorado. Então, eu saí às ruas junto com a equipe durante 60 intervenções e pude me aproximar desse modo de vida diferente que é das pessoas que estão em situação de rua. Juntamente, pessoal, a implementação do consultório na rua, foi construído também o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Pessoas em Situação de Rua, que é um agregado de instituições que já funcionavam há um bom tempo na cidade, mas que passam a dialogar entre si para encontrar esse sujeito e para estabelecer, para lhe proporcionar uma série de serviços, como o próprio consultório na rua, em termos de saúde, mas, por exemplo, a SORAN, em termos assim, de receber o sujeito para passar a noite, as comunidades religiosas na distribuição de alimentos, roupas e outras questões, tá? Essa rede, como eu falei para vocês, é composta dessas diferentes instituições, e elas não têm, assim, o mesmo objetivo. Por exemplo, o consultório na rua trabalha a partir da noção da redução de danos, mas essa noção não perpassa todas essas instituições. E, na atualidade, esse comitê ele foi potencializado em termos de instituição, que eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês logo aí na frente. Então, pessoal, existem 4 acontecimentos assim que foram assim essenciais para a implementação e aterrissagem desse projeto na cidade, tá? O primeiro, relacionado ao número de homicídios, principalmente a partir da explosão deles em 2014 na cidade, né? E todo um campo discursivo que posicionava esse sujeito como o sujeito, ou seja, o sujeito em situação de rua, como estando mais próximo do homicídio, tanto no sentido de cometer, como no sentido de sofrer, em função de que essa rede discursiva colocava o modo de vida dele, que é mais próximo das drogas, né, como perigoso. O segundo foi um dado estatístico alarmante também, divulgado em 2016 pelo Centro Pop, que diagnosticou a presença de 800 pessoas em situação de rua na cidade naquela época. A terceira, a instabilidade no funcionamento do hospital psiquiátrico, e isso ainda paira a cidade, né, esse medo que o hospital feche, porque é um local onde as pessoas são tratadas, né? E o quarto, relacionado a 2 estatísticas também. A primeira relacionada ao uso da droga conhecida como crack, e o medo que em Rio Grande se formasse o que é conhecido em São Paulo, Rio de Janeiro, como cracolândias, e o número de pessoas infectadas pelo HIV, porque tem o dado estatístico da Secretaria Federal Secretaria de Saúde, né, que indicou o Rio Grande como sendo a primeira cidade no Brasil com mais de 100 mil habitantes no número de pessoas infectadas. Então, esses 4 acontecimentos colaboraram para a aterrissagem desse projeto na cidade. Então, feita
a introdução da temática, o problema de pesquisa ele está elencado em 4 questões, como o consultório na rua vem funcionando e quais as relações que as instituições que compõem o comitê têm com esse projeto, quais estratégias o projeto tem utilizado para lidar com os sujeitos em situação de rua, tidos na atualidade como perigosos, que riscos e perigos são atribuídos a essa parcela da população e seus modos de vida, e o que se espera desses indivíduos em termos de modo de vida e de conduta. O objetivo geral é mapear e problematizar as estratégias de funcionamento do consultório na rua, na relação com os indivíduos que atende, né? E eu já tomo o consultório na rua como uma estratégia biopolítica, que vai investir na vida dos sujeitos, tidos como perigosos, para fazê-los viver numa época que a cidade do Rio Grande é tratada como violenta, que é tratada como um local onde as doenças sexualmente transmissíveis estão espalhadas por todos os lados, né? E essa biopolítica também vem tentar evitar a proliferação desses sujeitos e bem como tornar esses sujeitos empreendedores nessa sociedade que a gente vive, na sociedade neoliberal, que tem como norte de funcionamento a produção de sujeitos empreendedores de si, pessoas que não necessitem do Estado para viver, que sejam capazes de conseguir um trabalho e ajudar de certa forma, a girar a roda da economia. E dentro dessa indicação, desse apontamento, essa semana teve um fato assim, que foi muito, ao mesmo tempo, interessante em termos de pesquisas, mas brutal em termos de fala, que certamente vocês ouviram por causa da repercussão que teve aí nas mídias, que foi a fala da esposa do governador de São Paulo, Dória, onde ela indica que as pessoas não devem dar comida aos sujeitos em situação de rua, porque isso desresponsabiliza esse sujeito por essa conquista, por essa batalha diária que é a alimentação, né? Então, a fala ela foi de uma infelicidade brutal e causou muita repercussão, mas eu tenho tentado olhar para essa fala, ela indicando o modo de vida neoliberal aí, da responsabilização do sujeito pela sua subsistência. E os objetivos específicos, então, eu construí 4, tá? Discutir os modos como o consultório na rua aborda e posiciona os indivíduos em situação de rua. O segundo, problematizar a perspectiva dos indivíduos em situação de rua sobre o consultório na rua e os outros serviços que lhes são prestados. Identificar e problematizar as perspectivas que as instituições do comitê têm em relação aos sujeitos e suas estratégias de atuação, bem como seus êxitos. E problematizar os efeitos da união de setores governamentais e não governamentais no atendimento aos sujeitos em situação de rua. Pessoal, então eu experimento 3 atitudes ou 3 movimentos cartográficos para construir uma cartografia desse consultório na rua e dessa cidade. Embora eu tenha indicado eles para vocês aqui no slide de maneira uniforme, eu quero dizer que essas atitudes elas se interpelam umas às outras, tá? Então, a primeira que eu indico para vocês, o acompanhar processos, que eu já falei para vocês no primeiro slide, ou seja, eu me constituí como pesquisador e como trabalhador voluntário, junto à equipe, saindo às ruas e vivenciando as situações que se davam, e essas situações eu anotava na ferramenta que eu denomino de caderno de registro de pesquisa. Juntamente a essas anotações, eu realizava a problematização, apoiado em Michel Foucault, no sentido de fazer perguntas e duvidar dos saberes que eram colocados como dados. E realizava os arranjos de pesquisa, que, a grosso modo, são decisões menores, não menos importantes, né? Mas que vão ajudando a encorpar a pesquisa, como, por exemplo, buscar o acesso a determinados materiais, a determinados relatórios do consultório na rua, estabelecer um contato e vínculo com as demais pessoas, as lideranças das instituições do comitê,
realizaram contato com as pessoas em situação de rua quando eu estava fora dos braços do projeto Consultório na Rua. Já é uma aposta. E o referencial teórico, então, a perspectiva pós-estruturalista, tá? Pautado nas teorizações de Michel Foucault, as relações de poder, saber, de governamento, e outros autores que compartilhem da mesma perspectiva e que façam a discussão também, a problematização do neoliberalismo. E os conceitos que balizam a pesquisa até agora, o de discurso. Também todos eles amparados em Michel Foucault, né? E o discurso em função da constituição de uma rede discursiva que estabelecia que essa população deveria receber esses cuidados e a formação discursiva de um modo de cuidar e de atender esses indivíduos. O conceito de biopolítica, porque eu opero a partir da ideia de que o consultório na rua é uma biopolítica que investe na vida dos sujeitos para fazer eles viver, como já falei para vocês. E o conceito de governamentalidade, por operar também a partir da noção de que a racionalidade que está em funcionamento na atualidade é a neoliberal, que preconiza em todas as instâncias da vida que se produzam sujeitos empreendedores de si, que sejam capazes de gerir a sua vida, que não causem ônus ao Estado. E nessa lógica, interpelar essa lógica, essa racionalidade, ela interpela as políticas públicas a construir esse sujeito. E a hipótese, como resultado dessas 60 intervenções no campo, é que estratégias diferenciadas de funcionamento têm sido utilizadas para intervir na vida dos sujeitos em situação de rua, de modo a levá-los a cuidarem de si e incluí-los como empreendedores nessa sociedade neoliberal. E aí eu inicio o meu primeiro capítulo de discussão com esse mapa da cidade do Rio Grande, né? Tomara que a imagem esteja bem visível para todos, onde eu localizo o consultório na rua ali na sua sede. E ele é um projeto que ele transita pela cidade. Mas eu localizo ali na sede dele e já estabeleço as 4 estratégias que eu trato como sendo de governamento, né? Onde a primeira é a criação de vínculos, ou seja, o sujeito em situação de rua em 2016 não estava acostumado a uma equipe utilizando de uma vestimenta governamental sair das ruas para lhe prestar um serviço. Então é necessário esse passo inicial, né, que é a construção de vínculos com esse sujeito. O segundo passo dessa estratégia é a fazer a abordagem, ou seja, se aproximar desse indivíduo, explicar o objetivo da ação, o objetivo da equipe sair nas ruas, e a partir disso, um conhecimento maior sobre esse sujeito já se paira, porque aí a gente já ficava sabendo onde esse sujeito dorme, onde esse sujeito se desloca, tá? O próximo é o monitoramento desse sujeito, porque se nós encontrávamos ele segunda-feira, na quarta, quando saíamos na rua, nós iríamos no mesmo horário, no mesmo local, monitorar ele, saber se ele ainda continua ali e ampliar esse leque de conhecimento sobre esse sujeito. E, posteriormente, a quarta estratégia é o encaminhamento para alguma instituição do comitê, a partir da necessidade desse sujeito. Inicialmente para as instituições de saúde, hospital, posto de saúde, e posteriormente para as outras instituições do comitê, quando a necessidade é de alimentação, é de vestuário, é de produção de documentos e por aí vai. E é claro, claro que a gente encontrava muita resistência a isso, não é um trabalho assim que ia se dando conforme eu estou explicando para vocês, as pedras dos caminhos pela resistência a esse sujeito, eram e continuam muito grandes. Então, consultório na rua, biopolítica, e essas 4 são as estratégias de governamento.
E o interessante disso tudo é que o consultório na rua, ele faz explodir a rede. Então, o efeito desse primeiro mapa que eu construí é esse segundo mapa aqui, ó. Tomara que vocês estejam também conseguindo visualizar bem. Mas já é possível perceber uma proliferação de instituições que realizam cuidados às pessoas em situação de rua. Cada ponto desse colocado no mapa da cidade, ele representa uma instituição. Aí vocês veem vocês percebem que a cidade ela está tomada por instituições que cuidam das pessoas em situação de rua. Potencializa o que eu falei para vocês no início. Se antes eram 10, 12 instituições, na atualidade nós já temos 18. As que estão representadas sobre o ícone azul, elas fazem parte do setor governamental, que se pautam aí pelos cuidados em saúde e, pelo menos no discurso, um respeito maior ao modo de viver das ruas. Tá? Os outros dois setores são compostos por ONGs. Tá? O que diferencia uma da outra é que as amarelas são ONGs que se reconhecem como não governamental e não religiosa. Tem como locus de atuação, digamos assim, agora me fugiu a palavra, mas não tem esse vínculo, só não busca nenhum tipo de aproximação tanto com o campo político nem com o campo religioso. E o terceiro grupo, composto pela cor vermelha, é o grupo religioso, pautado na ideia de um trabalho voluntário, tá? Que tem como referência, e isso não tem nenhum juízo de valor o que eu vou falar aqui, que tem como referência a existência de um determinado Deus que lhes colocou como missão destinar parte do seu tempo para amparar o próximo. Tá? Embora elas tenham, digamos assim, objetivos e modos de atuação diferentes, o resultado que elas ambicionam é esse aqui. Essa imagem eu peguei da rede social do Centro Pop, que é uma instituição governamental na cidade do Rio Grande. Tá? Então, como vocês veem na imagem, está chegando na instituição um sujeito sujo, um sujeito maltrapilho, um sujeito um tanto quanto despreparado para estar na nossa sociedade, e a instituição, por sua vez, devolve esse sujeito um tanto quanto mais preparado para arrumar um emprego, enfim, para ter uma vida mais parecida ao possível com a que nós temos. Tá? E com relação ao acesso que tive às pessoas em situação de rua, fora dos braços do consultório na rua, eles se dividem em 2 pontos, tá? Digamos assim, em 2 características. As primeiras, que não querem sair da condição da rua, mesmo recebendo todas as atenções que recebem, e as que gostariam de sair. Então, o primeiro relato diz mais ou menos assim: eu era mais feliz quando morava na rua, passava menos frio, tinha mais companhia, é uma moradora de rua, tá? E isso indica que outro modo de vida é possível, porque por mais que seja caro para mim, quer dizer, agora não é mais, mas no início era difícil para mim aceitar que podia haver dignidade, que podia haver felicidade nesse modo de vida, ele existe. Eu sei que é terrível isso que eu estou dizendo, tá? E eu, de maneira nenhuma, estou fazendo apologia que as pessoas devem morar na rua. O que eu quero tentar dizer para vocês aqui é que o neoliberalismo, quando ele passou a funcionar, 1920, 30, 40, não interessa a época, a partir da exclusão da maioria das pessoas aos bens de consumo, ele construiu um outro modo de vida, que é esse das pessoas em situação de rua, e parte deles se adaptaram a essa condição e não querem sair dali. E o outro exemplo, que pauta a outra metade, no relato do morador, que ele diz assim: eu gostaria de voltar a viver em uma casa, não precisar colocar o colchão todos os dias, mas Deus vai me ajudar, porém eu sei que tenho que fazer a minha parte. Também é do morador de rua, e esse já está assujeitado ou
subjetivado pelos serviços que a gente vinha prestando ao longo desse tempo. Então, assim, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Aqui, essa foi a minha apresentação. Eu peço desculpa se eu fui muito rápido ou se eu fui muito devagar, tá? Muito obrigado. Eu acabei esquecendo de colocar as referências aqui, mas depois eu coloco. Muito obrigado, gente. Obrigada, Evandro, muito bom. Então, nós vamos passar agora para aquele momento rico do diálogo, né, que fazemos entre todos os presentes neste momento. Nós temos agora mais 20 minutos para perguntas. Então, está o pessoal que gostaria de se manifestar aqui, ou comentários. Nós temos vários comentários, né, de elogios aqui, desde a Raquel, que cumprimentou o Arion, a Sabrina, a Stephanie, depois temos parabéns coletivos da Viviane Zitsky, da Fabiana Lopes de Souza, da Lia, da Mona Lisa Pereira, do Giovanni, que foi direto para a apresentação do Evandro, assim como outros específicos da Michele, da Samantha, para a Stephanie, da Mona Lisa. Na Mona Lisa foi coletivo. Então, vários elogios aqui, ficamos contentes, então, com os trabalhos aqui apresentados. Parabéns também a Manuela, né, que está aqui presente, que é orientadora, então, do Evandro. Bom, então, eu penso que os três poderiam se colocar, vamos aguardar, então, o que temos de pergunta, e vamos pedir que cada um que for responder, que utilize a câmera para filmagem, então. Temos aqui vários elogios, a professora Mara, a Lisandra, o Gleberson. Agora temos aqui uma pergunta do Gleberson. É uma dúvida para o trabalho, quanto ao... Esse agora é uma pergunta dirigida ao Arion, por favor. Por que da escolha desse locus de pesquisa? Há alguma pressuposição entre essas duas regiões, é a questão do norte e do sul, né? Já foram inferidas algumas conclusões, comparações entre essas duas realidades, Santa Vitória do Palmar e Manaus? É a única pergunta, eu acho que talvez para a gente ganhar tempo, o Arion já podia ir respondendo, né, Arion? Não vamos aguardar o bloco. Tá bem, voltei, acho que voltou. Eu agradeço o interesse, a pergunta. Eu acho curioso, até um dado para compartilhar com vocês, que essa pergunta sempre vem, e, enfim, tenho trabalhado também na resposta a ela. Eu tinha alguns motivos para escolher, uma escolha um tanto quanto arbitrária, mas nem tanto, porque eu pensava em trabalhar eu sei que é uma metáfora, né, de norte-sul, do Boaventura, mas, enfim, era uma ideia de trabalhar com algumas dicotomias, né, Manaus por ser uma capital, Santa Vitória por ser interior, Manaus por ser norte, Santa Vitória por ser sul. Por um lado, a gente sabe que a metáfora do Boaventura, né, que o Boaventura também trabalha, dentre outros tantos, de norte e sul, no Brasil, particularmente, seria um pouco invertida, porque o sul, que se proclama como desenvolvido, ao passo que atribui ao norte a condição de subdesenvolvido, muitas vezes, né, em muitos discursos hegemônicos. Então, foi por essa curiosidade, digamos, de alguns pressupostos que me fez articular a proposição dessa maneira. Mas, precisamente quanto a Santa Vitória e a Manaus, são condições que a gente tem, né, todos aqui em alguma medida trabalham academicamente, sabem que não é tão simples você encontrar locais que aceitem a pesquisa, que contribuam, colaborem, né? Então são também questões pragmáticas que me fizeram desenvolver dessa maneira. E, de fato, há já alguns resultados parciais, estou no último ano do doutoramento, até gostaria de ter trazido um pouco mais do material empírico, mas o tempo é bastante curto, então é difícil também contemplar tudo, né?
Mas sim, há similitudes e há divergências, né? Porque Manaus, para que vocês tenham uma ideia, é um atendimento quantitativamente pelo menos 10, 12 vezes o atendimento mensal em termos de volume do que Santa Vitória. Então, de um lado, Santa Vitória consegue fazer um atendimento, digamos, mais artesanal, do outro lado, Manaus acaba sendo um negócio mais, digamos, no atacado, né? Em termos de abordagens, no entanto, você vê similitudes, como eu apontei ali, existe embora sejam regiões distintas, instituições também distintas, porque são instituições estaduais, há um certo compartilhamento de alguns pressupostos, né, de como encaminhar, né, essa privilegiação de acordos, uma tentativa muito clara de deixar explícito mesmo quais são as possibilidades daquela iniciativa que as pessoas estão propondo, né, seja uma divisão de bens, seja um inventário, enfim, é difícil, até para não roubar muito tempo dos colegas aqui, trazer dados mais específicos, mas sim, há uma série de similitudes, mas há divergências importantes que eu atribuo, sobretudo, a essa dimensão do que é o atendimento numa cidade como Santa Vitória e numa cidade como Manaus. Era isso. Obrigada, Arion. Então, não temos aqui mais perguntas, vamos aguardar um pouquinho. Professora Cecília, eu gostaria de fazer um comentário, na verdade, não é uma pergunta. Ok, ótimo. Com a palavra, Stephanie. E aí eu até jogo também, né? É um comentário que pode chamar tanto o Arion quanto o Evandro para conversa, né? Ouvindo tanto o Arion quanto a fala do Evandro, eu consegui perceber o quanto os nossos trabalhos eles estão conectados. Se nós considerarmos o projeto societário que está em jogo, né? Me chamou muito a atenção na apresentação do Evandro a imagem do POP, né? De como o morador de rua vai entrar e de como ele vai sair, que tem uma relação bastante próxima com o trabalho que eu venho desenvolvendo, tendo em vista que o objetivo da prisão é a reintegração, né, harmônica daquele sujeito. Então, é também um projeto de transformar o apenado, o condenado, fabricar ele a nossa imagem, né, fazer que ele possa estar na sociedade de consumo novamente. E aí o trabalho do Arion, que quando ele fala em educação em direitos, também acredito que é um trabalho que vai muito nessa linha, justamente porque ao perceber que existem populações que estão à margem, né, a Defensoria vem fazer um trabalho efetivo no atendimento desses sujeitos e dessas populações. Então, realmente, assim, foi o que me pareceu um link de conexão, né, entre os três trabalhos. É o projeto societário neoliberalista que produz, então, esses sujeitos que vão ser atendidos ou pelas instituições voltadas aos moradores de rua ou pela prisão e que desemboca, na maioria das vezes, na própria defensoria. Era só um comentário mesmo, professor. Excelente, eu acho que vamos abrir aqui, então, para os outros dois apresentadores para comentar comentar o que a Stephanie nos traz neste momento. Né? Eu vou sugerir que cada um abra a sua câmera cada vez que for falar, exatamente para a gente ter na filmagem, né, tudo documentado. Muito obrigada. E já vou aproveitar, enquanto vocês se organizam, para pedir, então, para o Evandro para retirar a apresentação, assim vocês ficam também com maior espaço aqui na tela. Não sei se o Evandro, como eu já falei, o Evandro tem a prioridade, se quiser comentar, pode ficar à vontade, só se manifestar.
Bom, eu acho que, então, tentando colaborar aí com o que a colega falou, a racionalidade neoliberal, mais precisamente neoliberal avançada, de modo como ela vem sendo configurada, ela ataca todos os âmbitos da vida dessa sociedade. E ela estabelece como forma de ser um modo de viver, que é esse que nos pauta, como, por exemplo, a luta pelo acesso à universidade, ao acesso ao mestrado, ao acesso ao doutorado, né? Embora a gente saiba que não tem vaga para todo mundo, mas esse neoliberalismo, ele instala uma competição, e esses sujeitos que tu colocou muito bem, que vivem à margem da sociedade, eles também há uma tentativa de reincluí-los para que eles possam competir em alguma instância da vida. A competição é o que rege essa sociedade neoliberal, que não... Bom, que busca, como eu falei, que busca atacar todos os âmbitos da vida. Era isso que eu tinha para colocar. Obrigada, então, Evandro. Vou passar a palavra para o Arion, então. Então, eu acho bem interessante essa ponderação da Stephanie, porque, na realidade, se a gente pensar, tanto a defensoria quanto o consultório na rua e mesmo o sistema prisional, eles têm um discurso que, num certo sentido, é emancipatório, né? Enfim, levar atendimento de saúde à população de rua, a ideia da ressocialização no sistema prisional, assim como a garantia de direitos por meio da defensoria pública, são discursos muito emancipatórios, mas com práticas que nem sempre são emancipatórias, né, ou com resultados que o sejam. Então, e é interessante a gente pensar como todos esses serviços, até pelos marcos temporais que a Stephanie indica, né, na apresentação dela, o marco temporal, o momento, né, que o Evandro indica na dele, e que eu também indiquei no meu, eles estão dentro de um processo de delineamento de políticas públicas, de políticas sociais, nomeadamente, que não, em algum sentido, tem uma continuidade até hoje, porque o consultório na rua está lá, a defensoria está lá, a escola de formação do sistema prisional também está lá, mas nós sabemos que é um outro momento político-social. Então, também, como isso afeta, né, toda a institucionalidade, como isso se reformula, né, numa certa continuidade, mas que também não é linear, né? Então, são coisas muito interessantes de se refletir, se pensar de que maneira esses discursos emancipatórios também são confrontados pela ideia de gestão, por toda a narrativa neoliberal, que em alguma medida também vão conformar essas políticas públicas, né? Então, acho que tudo isso está tudo sempre em jogo, né? E conectado. Acho que era isso que eu deveria colaborar. Obrigada, então, Arion. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Se algum de vocês quiser fazer um comentário, tal como a Stephanie, fique à vontade. Estamos aqui aguardando, temos múltiplos usuários que estão digitando, vamos aguardar se temos alguma pergunta. Evandro, gostaria de falar, então? Contudo, eu acho que eu acabei passando por cima e não frisando que as ações de governamento ou de governo, elas estão numa escala positiva. Porque, embora elas estabeleçam um modo de ser e um modo de estar nessa sociedade, é possível indicar, né, que um atendimento de saúde a um sujeito que está deitado, caído numa marquise, ele é produtivo, ou seja, ele traz uma melhora positiva na vida desse sujeito. O que eu voltei aqui só para indicar isso, porque eu não sei, fiquei com a sensação de que a minha fala estava
digamos assim, num nível de problematização que as ações eram negativas, mas não, muitas delas são positivas, sim. Era isso que eu queria dizer. Vou convidar nesse momento para todos os 3 apresentadores abrirem as suas câmeras. Então, Stephanie, Evandro e Arion. Solicito isso, que abram. Perfeito, muito obrigada. Então, gostaria de saber se vocês querem fazer alguma consideração. Temos aqui, então, gente digitando, ainda vamos, na verdade, estão vindo e vocês gostaram, vou transmitir também os parabéns, estão recebendo muitos parabéns aqui pelos ricos trabalhos que foram apresentados, né? E não temos aqui mais perguntas, eu vou aguardar agora só as últimas pessoas aqui a digitar antes de nós encerrarmos. Mas também antes de encerrar, eu vou colocar a palavra à disposição de vocês também, tá? Aqui vamos aguardar, porque tem gente digitando, os parabéns continuam, então hoje vamos festejar. Perfeito, então, aqui continuamos com os parabéns, o professor Álvaro, muito boas apresentações, parabéns, continuamos discutindo, a Viviane Freire, ótimos trabalhos, Giovanni, Adriana, Gustavo Cardoso, a professora Valdelaine, Arion, Stephanie, Evandro, parabéns pelos excelentes trabalhos de pesquisa e pelo comprometimento com a justiça social. Então, temos que mais parabéns agora da Maria Verônica e múltiplos usuários. A palavra fica à disposição aqui, então. Se alguém quiser fazer, olha, professor Mauro também. Valeu muito o debate, parabéns. Olha, a Jussane Derucci, um abraço de Chapecó para vocês, ótimos trabalhos. A Gabriela Ribeiro, parabéns pelas apresentações. Vamos ver, estamos aqui, a professora Manuela está digitando, parabéns pelos trabalhos também. Vários estão, vocês não querem, gostariam alguma questão a complementar, alguma questão a trazer aqui, enquanto o pessoal digita, porque senão já vamos encaminhando para o final, são 19h07, nós tínhamos combinado aqui um teto das 19h10, então, são vários os parabéns que continuam. Temos aqui ainda, enquanto tiver alguém digitando, eu vou aguardar mais dentro desse teto das 19h10, se vocês concordam. Concordam vocês também? Enquanto o pessoal digita, e aí como eu, tendo visto o teto, acredito que a gente vai se encaminhar daqui a pouco para o final, eu queria agradecer pela oportunidade, porque é sempre um privilégio a gente ter um espaço onde possamos discutir, né, os nossos trabalhos, as nossas pesquisas. Acredito que esse é o principal meio com o qual a gente faz com que a comunidade compreenda, né, a relevância da academia. Nós somos uma universidade federal e, então, a importância desse tipo de atividade ser feita e ser colocada, né, à disposição de todos. Acredito que há uma relevância nesse tipo de atividade, inclusive dentro do próprio programa, né, tendo em vista que nem sempre nós temos tempo e realmente disposição de estarmos todos juntos ao mesmo tempo, ouvindo os trabalhos dos outros,
compreendendo o que os colegas fazem no programa. Então, eu queria agradecer desde já pelo convite, pela oportunidade de poder estar discutindo e estar discutindo com colegas tão qualificados como o Ariel e o Evandro. Muito bem. Eu também queria aproveitar e agradecer a oportunidade. Agora que eu estou vendo aqui, eu estou me adaptando às ferramentas, peço desculpas, eu sou uma pessoa muito pouco tecnológica, na verdade. E agora que comentaram da Fabiana, da Raquel, enfim, então é bom revê-los, ainda que só imaginando vocês. É muito bom estar com vocês de novo e, enfim, no momento de tanto afastamento de todos, é uma forma tanto de aprender, de saber como as pesquisas estão. O Evandro, eu me lembro, ingressou comigo, a Stephanie, participei de muitas reuniões, pesquisa com ela. É uma satisfação estar com todos vocês aqui, fico muito contente mesmo. Agradeço a atenção e o carinho sempre. Obrigado. O que ainda é preciso fazer O seu áudio, prof, está desligado. ao vivo do governador Eduardo Leite. Então, eu gostaria de dizer que nós continuamos aqui com vários comentários e parabéns, né, e destacando esse debate pela luta da justiça social, como a Raquel Rocha está comentando, mas então eu penso que a gente pode se encaminhar, não sei se o Evandro gostaria de dizer, alguém gostaria mais de dizer alguma questão, fazer algum comentário, então nós vamos agradecer muitíssimo, muitíssimo a presença dos colegas, da equipe do projeto, né, desejar uma boa noite a todos e dizer que na próxima segunda-feira nós vamos contar com a participação da Natália Silveira Antunes e da Débora Avendano de Vasconcelos Sinotti, com a coordenação da professora Valdelaine Mendes. Então, estão todos convidados, né, para esse momento que tem sido tão expressivo, tão significativo, e que certamente vai suscitar, né, quem sabe, novas práticas de socialização, debate, diálogos em pesquisa no nosso programa. Muito obrigada, uma boa noite a todos, então. E parabéns aos apresentadores, agora eu vou reforçar os parabéns, não só, então, das outras pessoas, mas também agradeço muitíssimo, muitíssimo a participação de vocês e também parabenizo pelos excelentes trabalhos, foi uma noite muito rica, fico muito feliz. Um beijo, então, muito obrigada por tudo, então, uma boa noite.